Gostaria inicialmente de agradecer imensamente o convite para debater esse seminário, que ele é fundamental nesse momento da vida do país. Vou me ater, então, exclusivamente, como pediu o César, ao caso brasileiro. Quero dizer que a economia brasileira, isso é reconhecido por todos, quase, a economia brasileira vivia, até esse momento, uma fase extraordinária. Uma fase extraordinária de crescimento, mas não só de crescimento do seu PIB. Um crescimento que estava em torno de 5% e que estabilizaria, provavelmente, para os próximos anos, numa faixa aí entre 5% e 6%. Mas mais importante até do que este crescimento de 5% eram as taxas de investimento que estavam acontecendo na economia brasileira. A taxa de investimento da economia brasileira superava o seu PIB em quase 3 vezes. E a última taxa que nós temos, a economia brasileira crescendo 6,8%, e o PIB, o investimento crescendo 19,7%. Eu acho que isto é o que marca esta fase recente de crescimento da economia brasileira. Altas taxas de investimento, o que é uma marca bem diferente do período 1999-2003, onde o investimento, na verdade, fazia uma trajetória de stop and go. Num ano era negativo, no outro ano era positivo, no outro ano era positivo novamente, mas, mesmo assim, a taxas muito baixas. Eu acho que essa trajetória que a economia brasileira tinha entrado era uma trajetória que revelava a confiança dos empresários no futuro da economia e que, de fato, é o que se tem e o que se deve ter numa trajetória de crescimento para torná-la sustentável e reprodutível no tempo. A taxa de desemprego tinha caído para níveis muito baixos. Para se ter uma ideia, todos os meses deste ano de 2008 tiveram taxas de desemprego menor do que ocorreu nos respectivos meses de 2007, e isto também ocorreu de 2007 em relação a 2006. A taxa de desemprego média da economia brasileira no ano de 2008 é 8%. Em 2006 foi 10%, em 2007, 9,3%. E se descobriu uma correlação muito interessante, que não deveria ser novidade, que é a relação entre crescimento e geração de empregos. Isto é só para abrir um parêntese e transmitir a seguinte mensagem: quem está desempregado por falta de crescimento da economia, e não por culpa do próprio desempregado, que nasceu ou numa família pobre ou não teve a oportunidade de se qualificar. Na verdade, todos, nesses últimos tempos, que buscaram empregos com baixa renda, empregos com baixa qualificação, quase que encontraram vagas. Então, a economia mostrou uma correlação nesses últimos tempos que derrota a ideia que o desemprego é culpa do desempregado. Na verdade, o desemprego é culpa da falta de crescimento. E o emprego que cresce mais velozmente durante esta fase última de crescimento foi o emprego com carteira assinada, o emprego formal. Este emprego cresce mais velozmente
que o emprego dos autônomos, que o emprego dos informais. Aqui vale também uma mensagem para aqueles que dizem que para haver aumento do emprego do emprego formal, é preciso reduzir direitos de trabalhadores. Na verdade, o emprego que cresce mais velozmente é o emprego com carteira, quando se tem crescimento econômico. A massa salarial cresceu no período de 2003 até 2008, em termos reais, aproximadamente 30%. Bom, até agora só mencionei dados bastante positivos, mas há dados também negativos sobre a economia brasileira. Particularmente que a maioria dos empregos, ou seja, cerca de 90% dos empregos gerados nos últimos tempos, são empregos que remuneram com até 3 salários mínimos. Isso é extremamente preocupante, porque revela uma estrutura de economia, eu diria, com uma indústria que gera baixo valor agregado ou com uma economia bastante primarizada e que, portanto, oferta vagas de trabalho com remuneração baixa. De positivo, podemos mencionar, nesse período também, a recuperação do salário mínimo. E o crescimento do salário mínimo é responsável em grande parte, por esse novo ciclo que a economia brasileira vive. A economia entra neste novo ciclo a partir de 2006, mas já em 2004 e 2005 já mostra sinais de recuperação. E pode-se perceber que é exatamente este período que é o período onde o salário mínimo entra em forte recuperação. O salário mínimo tem crescido muito além dos demais rendimentos que também têm crescido na economia brasileira. E a economia brasileira tem sido puxada pelo investimento, pelo consumo interno. E o consumo interno é explicado, em grande parte, pelo crescimento do salário mínimo, que também é responsável pelo pagamento de diversos benefícios previdenciários. Mas também temos o lado negativo para contar dessa história. O lado negativo que temos para contar dessa história é que a relação massa salarial ou massa de rendimento dos ocupados, incluindo aí os autônomos, essa massa salarial tem caído drasticamente com proporção do PIB, particularmente a partir do período de 1994, e agora está se estabilizando num patamar em torno de 36% do PIB, só os salários. Adicionando o rendimento dos autônomos, estamos aí num patamar em torno de 49%. Mas o mais importante do que esse patamar até é a trajetória. Essa trajetória ela é negativa nesse aspecto de que ela tem sido descendente e também eu diria que vale a pena ressaltar que essa queda desacelerou nos últimos 2 anos e basicamente está se estabilizando. Bom, isto é um dado extremamente negativo, mas é um argumento profundo contra aqueles que dizem que tem no Brasil que existe inflação de demanda. Como pode existir inflação de demanda se aqueles que produzem o produto estão cada vez mais comprando menos? Não pode existir inflação de demanda. Mas eu falei, alguns minutos atrás, mencionei que a massa salarial tinha subido 30% em termos reais. É verdade. A questão é que no Brasil está acontecendo algo extremamente curioso, que é a vida dos de baixo tem melhorado, só que a vida dos de cima também tem melhorado, só que numa velocidade maior, muito maior do que
a vida dos que ganham renda mais baixa. E isso, então, é o que tem que proporcionado essa diferença na repartição do PIB entre capital e trabalho. Ou seja, a massa salarial aumenta, mas ela aumenta numa velocidade menor da velocidade que aumenta os rendimentos do capital com participação do PIB. Diria que um outro elemento muito importante na recuperação da economia foi a concessão de crédito. O crédito também começa a aumentar no Brasil de uma forma significativa, com uma trajetória ascendente forte, a partir de 2004. O último dado que saiu, que é o dado de outubro, ainda não revela nenhum sinal de crise. O crédito no Brasil está em torno de 40% do PIB, e em janeiro de 2004 era aproximadamente 24% do PIB. De forma acelerada, tem crescido o crédito à pessoa jurídica e o crédito direcionado, e tem estado desacelerando as concessões de crédito para a pessoa física. Seja mais aqui um argumento contra aqueles que dizem que há inflação de demanda no Brasil. É verdade que o crédito para a pessoa física, que está associado à demanda, tem aumentado, mas tem aumentado de uma forma muito mais veloz o crédito à produção e ao investimento. E, portanto, o que a gente pode dizer é que o crédito para o lado da oferta, além de ser muito maior, tem crescido numa velocidade maior que o crédito para a pessoa física, que está associado à demanda. Então, isso é um dado positivo e um argumento contra, eu diria, aqueles que defendem a ideia que existe uma inflação de demanda no Brasil. Bom, um outro argumento que tem sido utilizado para dizer que a economia brasileira está crescendo além do seu potencial é o nível de utilização da capacidade instalada. O nível de utilização da capacidade instalada já mostra algum sinal de desaceleração, estava 83,5, está 82,9, o último dado. Esses são níveis bastante elevados em relação à série histórica dessa variável. Entretanto, cabe argumentar que nível de utilização da capacidade instalada elevado não significa que isso seja um dado negativo e que, portanto, nós deveríamos desacelerar a economia. Diria que esse é um dado extremamente positivo. É, na verdade, este dado que tem estimulado empresários a realizar aquele investimento que eu mencionei inicialmente. Nenhum empresário decide investir com o nível de utilização da capacidade instalada muito baixo. Então, isto deve ser considerado positivo. Agora, capacidade de ofertar não deve ser analisada também só com o nível de utilização da capacidade instalada. Deve ser mencionado que a produtividade no Brasil tem crescido velozmente, particularmente no período 2004-2005, mas no período 2006 até os dias de hoje, cresceu mais velozmente ainda. Então, a indústria oferta mais, não é quando o seu nível de utilização cresce somente, é também quando sua produtividade aumenta. E quero aqui marcar de novo uma posição dizendo que muitos dizem que o nível de utilização da capacidade instalada é elevado, portanto, nós estamos vivendo uma situação de inflação de demanda. Não, a oferta é feita pela capacidade instalada e pela produtividade exercida sobre esta capacidade instalada. Bom, do lado, e a economia brasileira, então, como vai do lado das finanças públicas? Do lado das finanças públicas, eu acho que a relação dívida-PIB, que é considerado aí um sinalizador importante para muitos analistas financeiros, caiu drasticamente nos últimos dias e está relacionado basicamente à desvalorização cambial.
Mas o que tem explicado a trajetória da relação dívida-PIB no Brasil não é o crescimento do PIB, infelizmente, é basicamente as mudanças de patamar da dívida interna brasileira. E, estatisticamente provado, a dívida interna brasileira, sua trajetória está relacionada com a taxa de juros. Só para se ter uma ideia, a relação dívida-PIB no Brasil, hoje, para ter o patamar do ano de 1991, que era em torno de 12%, nós teríamos que ter crescido, com essa taxa de juros que praticamos, teríamos que ter crescido 10% de 1991 até os dias de hoje para ter a mesma relação dívida-PIB que tínhamos. Se nós tivéssemos crescido 5%, de 1991 até os dias de hoje, estaríamos agora com uma relação dívida-PIB de 25%. Então, isso aqui é só para mencionar o seguinte aspecto. O crescimento, ele tem uma explicação sobre uma relação que é uma fração, onde no numerador está a dívida líquida e no denominador está o PIB. Mas, na verdade, no Brasil, esta fração tem sido dominada, a sua explicação, pela trajetória da dívida. E a trajetória da dívida está relacionada com a taxa de juros praticada no Brasil. Bom, ainda que nós tenhamos essas dificuldades para administrar a dívida pública, na medida em que o serviço da dívida é elevada e nós incorremos, então, em déficits nominais, dado que o superávit primário praticado não tem sido suficiente. Apesar disto, o nosso déficit nominal atual está em torno de 1,1% do PIB. Só para lembrar que o Tratado de Maastricht sugere aos seus associados, afiliados, que possam fazer déficits numa magnitude de até 3%. Então, o Brasil está absolutamente dentro da comunidade europeia no aspecto administração do orçamento, dívida e déficit. As despesas líquidas da União, no que diz respeito às despesas correntes, exceto juros, caíram do ano passado para cá, e também as despesas de pessoal em cargos sociais. Com relação ao setor externo, peço desculpa que estou acelerando um pouco aqui para entrar na discussão sobre a crise, mas antes é importante dar este quadro. Com relação às contas externas, nós estamos com déficit em transações correntes. Nós estamos com déficit em transações correntes, não como muitos têm mencionado, porque a economia brasileira gasta demais, compra tudo que tem aqui dentro e acaba comprando também o que é colocado na prateleira no comércio exterior, e, portanto, nós ficamos com um saldo em transações correntes negativo. Bom, a nossa balança comercial é positiva. Nós temos um saldo em transações correntes negativo porque remetemos lucros e dividendos numa magnitude extremamente elevada para o exterior, e isso nos remete para uma questão estrutural bastante importante de ser pensada, que é a seguinte: nós temos aqui um estoque atual de capital estrangeiro no país que é capaz de remeter lucro para o exterior numa magnitude superior a todo o nosso esforço de exportação. Tudo que nós exportamos não é suficiente para cobrir o que as multinacionais têm direito de remeter para o exterior. Então, essa é uma questão estrutural a ser pensada na economia brasileira. E ainda, para mencionar dados agregados, a inflação brasileira teve uma aceleração esse ano, explicada exclusivamente pela trajetória
da inflação de alimentos. Só para dar um dado para entrar no ponto da crise, a inflação brasileira, exceto alimentos, ou seja, o IPCA brasileiro, exceto alimentos, acumulado em 12 meses, está em 4,39. Ou seja, se não fossem os alimentos, nós estaríamos abaixo da meta que o Banco Central persegue de 4,5%. Bom, dito isso, eu quero, então, entrar aqui nos meus últimos, acho que faltam 5 minutos, né? Meus últimos 5 minutos no ponto central aqui da discussão. Infelizmente, temos pouco tempo. A economia brasileira, ela está numa situação onde nós podemos sofrer um grande impacto dessa crise, mas também nós podemos sofrer um pequeno impacto. Nós ganhamos, por toda essa descrição que eu fiz da macroeconomia brasileira dos últimos 2, 3 anos, graus de liberdade para decidir o nosso futuro. Diferentemente de outros países, como, por exemplo, México, está condenado a ir ladeira abaixo nesta crise. O Brasil, na verdade, vai escolher a sua trajetória nesta crise. Por quê? Do ponto de vista dos investimentos, nossa economia não vai desacelerar imediatamente, porque investimentos que estão rodando, eles não param imediatamente, eles podem desacelerar. E aqui eu menciono, então, já um remédio para a crise que deve ser estudado de forma cautelosa. Não é o momento de se pensar que a saída desta crise no curto prazo, quer dizer, no próximo ano e no ano seguinte, seja através de planos de investimento. Porque planos de investimento são necessários, mas eles têm uma velocidade baixa. Se nós iniciarmos ou acelerarmos os nossos programas, o resultado será daqui a 2, 3 anos. Então, nós precisamos de mecanismos mais velozes. Eu não estou dizendo para não fazer obras públicas que envolvam grandes contingentes de trabalhadores e volumes elevados de recursos. Eu estou dizendo que é preciso conjugar esse tipo de atuação conhecida, keynesiana, com uma atuação que tenha um resultado mais efetivo. E aqui, o que nós temos de negativo pode se transformar em positivo. O que nós temos de negativo é que temos uma sociedade extremamente carente, uma sociedade onde existem ainda milhões de miseráveis e pobres, e que, portanto, a saída para manter a economia brasileira em ritmo de crescimento no próximo ano é ampliar o valor dos programas sociais e ampliar a cobertura dos programas sociais. Porque isto é dinheiro que é colocado na mão de quem tem uma alta propensão a gastar, ou seja, quem gasta tudo que recebe. Então, é através de programas sociais que nós vamos resolver o problema do curto prazo. Agora, do médio e do longo prazo, nós temos que associar a isto, sem dúvida, projetos de investimento. Digo mais, só um ou outro não é o suficiente. Na verdade, nós temos que seguir os dois caminhos. E, neste caso, nós temos espaço para fazer programas sociais e temos orçamento para fazer programas sociais. Acabei de lembrar que o nosso déficit público nominal é aproximadamente 1% do PIB. Ou seja, para nós ainda ficarmos dentro das condições europeias, ainda temos 2% de PIB para fazer de déficit em programas sociais e investimentos públicos. Eu acho que esta é a saída para a crise. Tudo o que tem sido feito em termos de manter a liquidez do sistema financeiro é extremamente necessário. Ou seja,
o sistema financeiro ele é tratado com todo esse cuidado por parte de autoridades públicas, e assim deve sê-lo, e é muito criticado por alguns que acham que deve deixar quebrar. Não se deve deixar quebrar o sistema financeiro, porque ele quebra o sistema produtivo, isto quebra, na verdade, quem está do outro lado, que são trabalhadores e empresários. Mas não é suficiente. Não é suficiente porque, na verdade, existe um canal de contaminação, que esse é o canal de contaminação mais forte desta crise, que é o canal expectacional, onde quem está do lado de quem demanda crédito não quer demandar, ou quer reduzir a sua demanda. Quem está do lado da oferta quer também, neste momento, reduzir a oferta ou cortar a oferta. Ou seja, as instituições financeiras brasileiras estão aparentemente sadias, mas paralisadas. Paralisadas e, portanto, esta paralisia vai contagiar o sistema produtivo. Então, tudo que está sendo feito em termos de socorro, solvência, precaução em relação a manter o sistema financeiro sadio é fundamental. Agora, isto não é suficiente. E aí eu comecei propositalmente a minha exposição de trás para frente. É necessário fazer o que eu já acabei de mencionar. Para que o sistema financeiro volte a funcionar de uma forma mais regular, é necessário que a economia se movimente. E quem vai movimentar a economia, neste momento, tem que ser o governo. É assim que trajetórias macroeconômicas estáveis devem funcionar. Ou seja, quando o setor privado se retrai, o setor público avança. Quando o setor privado avança, o setor público deve economizar, e foi o que foi feito. Ou seja, o Brasil já fez a primeira parte. Nós economizamos, organizamos finanças públicas neste período de 3 anos, onde a economia brasileira cresceu. Agora, que o setor privado está retraindo seus gastos, é necessário que o setor público entre gastando. Eu não entendo a aritmética que eu tenho lido nos jornais, onde eu aprendi lá nos meus primeiros cursos de economia que crescimento depende das exportações líquidas, dos gastos do governo, do consumo e do investimento. Se nós esperamos que o consumo vai cair, que o investimento vai cair, que as exportações vão cair, aí o governo também deve cortar seus gastos, todo mundo corta os gastos, as 4 parcelas diminuem de tamanho, o resultado é menor. Não consigo entender como alguém sugere que, nesse momento, o governo deve apertar os cintos. Nesse momento é o momento de afrouxar os cintos. O governo já apertou os cintos, já está com déficit nominal de aproximadamente 1%, o que é invejado até pela Alemanha, que é um dos países que mais cuida deste aspecto em termos da sua macroeconomia. Então, eu diria aqui, para concluir, que Estado e economia, Estado e mercado agem de forma complementar. E agir de forma complementar, neste momento, significa socorrer o setor privado gastando mais. Portanto, a fórmula de apertar os cintos é a fórmula do suicídio da economia brasileira. Muito obrigado.